Salve vestibulando! Estamos aqui no canal dos Professores de Elite, seja bem-vindo. Meu nome é Nicolas, sou professor de Biologia e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre mutações. Primeiro, por que eu escolhi esse tema? Simples, este ano faz 30 anos do acidente com o Césio 137 em Goiânia, então às vezes esse tema pode cair na tua prova, ok? Então, para a gente ter uma noção do que a mutação pode causar nos organismos biológicos, nos seres vivos, a gente tem que ter uma ideia de o que é uma mutação. Vem comigo aqui, ó. Primeiro, coloquei para vocês a definição de mutação. Bom, mutação é qualquer alteração no material genético, qualquer alteração no DNA. Pode ser no nível molecular, na molécula de DNA, e pode ser também no nível microscópico, afetando uma estrutura um pouquinho maior, denominada de cromossomos, certo? E aí você fala, professor, mas por que acontecem as mutações? Simples. As mutações elas podem acontecer, elas podem ocorrer pelos chamados agentes mutagênicos, certo? Que podem ser de três tipos. Primeiro deles, os agentes mutagênicos físicos. Acho que o exemplo mais comum seria a radiação ultravioleta, certo? Todo mundo já ouviu falar que tomar sol em excesso causa mutações, causa câncer de pele. Então a radiação ultravioleta, que é proveniente do sol, ela é um agente mutagênico físico, certo? Mutações devido a agentes químicos podem ser ocasionadas, por exemplo, por medicamentos. Acho que o exemplo mais clássico, e o seu professor de química já falou disso, é o caso da talidomida, um medicamento que foi colocado no mercado e não estava totalmente perfeito e, consequentemente, ele acabou causando aí problemas em uma série de bebês, certo? E depois os agentes biológicos, a gente tem como exemplo os chamados vírus. Tem um vírus muito comum chamado de HPV, que ele pode causar mutações e originar nas mulheres o que a gente chama de câncer no colo do útero, certo? Então tá aí os três tipos de agentes mutagênicos, ok? Só para ter uma ideia, professor, as mutações são bacanas, elas são legais, é ruim acontecer mutações? Enfim, no geral, quando você assiste um filme de super-herói, você geralmente acha que é legal fazer uma mutação para que você tenha uma característica bacana, né? Um superpoder, certo? Só que dentro da biologia não acontece dessa forma. A mutação, ela é importante em um aspecto, no aspecto evolutivo. É através das mutações que surgem novas características nas populações, certo? Porém, biologicamente falando, fisiologicamente falando, uma mutação, ela vai te trazer algumas consequências. Para isso, então, agora que a gente já sabe a definição de mutação, quem causa as mutações e por que ela é importante dentro da biologia, agora a gente vai ver aqui um panorama geral das mutações, tá? Não adianta você saber o que é uma mutação sem saber os tipos de mutações possíveis. Então vem comigo aqui, ó. As mutações, a gente divide ela em dois grandes grupos. As mutações gênicas, que acontecem nos genes. Professor, eu não sei o que é um gene. Gene é uma parte do DNA que vai codificar, que vai formar uma proteína. É uma parte do DNA que tem informações para formar uma proteína. Então, a mutação gênica, ela afeta especificamente a molécula de DNA. É uma mutação, além de microscópica, ela é molecular, certo? Então você vai ter a chamada alteração das bases nitrogenadas, aquelas 4 letrinhas do DNA: adenina, timina, guanina e citosina. Às vezes você tem a duplicação de uma dessas letrinhas, às vezes você tem a substituição de uma dessas letrinhas. É muito comum você encontrar o termo também mutação gênica pontual, que afeta às vezes uma única base nitrogenada e isso já pode causar um problema muito grande, certo? E aí existem as chamadas mutações cromossômicas. Nesse caso, elas vão afetar a estrutura chamada de cromossomo e não só a molécula de DNA. Já é uma mutação microscópica, certo? Dentro das mutações cromossômicas, você pode ter dois tipos de mutações: as que afetam a estrutura do cromossomo. Então a pessoa, ela tem
o número normal de cromossomos para a espécie dela, no caso da espécie humana, 46 cromossomos, ou 23 pares, como você queira, e dentro disso, essa estrutura do cromossomo é afetada. Pode ser por uma deleção, a perda de uma parte do cromossomo, pode ser por uma duplicação excessiva do cromossomo, então alguma parte do cromossomo ela foi duplicada sem a necessidade. A inversão, quando você tem partes de um cromossomo que são invertidas, e a translocação, quando você tem troca de fragmentos entre cromossomos que não são homólogos. Aí você fala, poxa professor, você podia desenhar isso. Fica tranquilo, acompanhe os professores de elite nas redes sociais, inclusive aqui no YouTube, que a gente vai subir essa aula, fica tranquilo, ok? E aí, a gente tem as mutações cromossômicas numéricas. Essa sim, você afeta o número de cromossomos. Nesse caso, o indivíduo ele não vai ter 46 cromossomos, ele vai ter uma alteração desse número normal de cromossomos. A gente tem as mutações numéricas chamadas de euploidias, que não acontecem na espécie humana, já que todos os pares de cromossomos são afetados, você afeta todos os tipos de cromossomos do indivíduo, e aí a gente tem 3 exemplos, quando o indivíduo tem apenas um conjunto de cromossomos, quando ele tem 3 conjuntos de cromossomos e quando ele tem 4 ou mais conjuntos de cromossomos. Lembrando, o normal, o correto, é que a pessoa tenha 2 conjuntos de cromossomos, um proveniente do seu pai e o outro proveniente da sua mãe, ok? E aí, as mutações cromossômicas numéricas do tipo aneuploidias. Esse caso aqui é muito comum na espécie humana e ele vai afetar um único tipo de cromossomo, tá? A nulissomia é quando você não tem nenhum dos 2 cromossomos de um tipo. Professor, isso existe na espécie humana? Obviamente que não. Você não ter os 2 cromossomos de um tipo acaba sendo muito desvantajoso. O embrião acaba nem nascendo, ok? Já a monossomia, a trissomia e a polissomia, a gente pode citar exemplos na espécie humana, certo? A monossomia é quando você tem um cromossomo a mais, um cromossomo a menos de um dos cromossomos, de um dos tipos de cromossomo. A trissomia é quando você tem um cromossomo a mais, e a polissomia é quando você tem 2 ou mais cromossomos a mais do que o normal. Lembrando, o correto, o normal, é você ter 2 cromossomos de cada tipo. Um exemplo de aneuploidia bem famoso é a síndrome de Down, que pode ser causada pela trissomia do cromossomo 21. Em vez da pessoa ter 2 cromossomos 21, um que veio do pai e um proveniente da mãe, a pessoa acaba tendo 3 cromossomos 21, certo? Bom, esse foi o nosso panorama geral sobre mutações. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha entendido e, como eu disse, fique ligado porque nas próximas semanas novas aulas surgirão explicando as mutações estruturais, uma a uma, e as mutações numéricas, uma a uma, ok? É isso, abraço e até a próxima.